Muitas vezes você se pega fingindo ser alguém que você não é só para não ficar deslocado nas conversas, não é mesmo? Isso pode ser o impacto do TDAH, chamado personagem inautêntico. Aprenda a identificar e mudar esse jogo com um método que eu criei e uso todos os dias. Confere no primeiro link da descrição. Então, o ambiente ele é um importante molde para o nosso comportamento, né? Inclusive, tem alguns livros, alguns autores que falam sobre isso. O ambiente, a ambiência, né? A ambiência seria todos os elementos do ambiente. A ambiência, ela é subvalorizada. As pessoas acham que para você ter um determinado comportamento, para você mudar um hábito, alguma coisa assim, você tem que depender da força de vontade. Você tem que começar e fazer. É a dieta da segunda-feira. Cara, quantas dietas da segunda-feira fracassam? Acho que 99%. Entendeu? Por quê? Porque se você não mudar seu ambiente, você não progride, a coisa não muda, não vira, a chave não vira. Entendeu? Então, assim... Tem um autor aí do livro Força de Vontade Não Funciona, esqueci, um psicólogo aí norte-americano. Ele fala que você e o ambiente é um e carne. Então, não adianta você ter força de vontade se o seu ambiente não for propício. Ele cita até um exemplo aqui, como é que a ambiência influencia. Por exemplo, essas motocross, moto de trilha. Isso aí é uma coisa um tanto antiga. Começou a nascer nos anos 80. Nos anos 80 teve um cara, isso está no livro dele lá, teve um cara que ele fazia motocross e ele foi o primeiro cara que... Tem as rampas, né? Tem aquele barranco de areia, né? Aí o cara pula e cai no outro barranco, né? Dá um salto. Uhum. Teve um cara, um doido, que uma vez ele acelerou muito forte, muito forte. Na hora que ele pulou, ele puxou a moto para trás. E foi o primeiro cara que deu um mortal para trás de moto. E caiu em pé assim, caraca, o que eu fiz? Que loucura. Porque o pessoal só dava o jump, né? Mas não dava o mortal para trás. Caraca. Aí o cara ficou conhecido, final dos anos 80. Caraca, o cara é foda. E aí, teve aí ele ficou conhecido por isso. Tinha um jovem, na época, tinha 14 anos. O nome eu também não lembro, mas ele gostava muito de motocross. E esse rapaz de 20 e poucos que tinha dado mortal era o ídolo dele, né? Eu falei, caralho, esse cara é muito foda, não sei o quê. E aí ele começou a praticar motocross. E esse menino novo, que começou a fazer o motocross, ele foi o primeiro a dar 2 mortais para trás. Olha, interessante. Em poucos meses de treino. Por quê? Porque o ambiente... A boca Siri. O ambiente fez com que aquilo não fosse mais uma novidade. Ele já entendeu que não morre, isso é ok. E ele começou a desenvolver um outro patamar. Ele subiu a régua. Então, assim... Pra você ter uma ideia, o ambiente, não que ele morasse junto com o cara, não, mas assim, ele vivia naquele meio do motocross. Então ele falou assim, cara, se ele consegue, eu também consigo. Eu vou fazer isso aqui. E fez o mortal duplo pra trás. E ele ficou conhecido, o jovem, pelo mortal duplo, o primeiro mortal duplo. Tem um outro experimento também que ele fala sobre as pulgas. As pulgas são bichinhos, né, piquititinhos, que pulam 50 vezes o seu tamanho, né, sei lá, 50 centímetros de altura. Então o que acontece? Eles fizeram um experimento que eles guardaram umas pulgas lá, uma amostra, num pacotinho de margarina, assim, que é baixo. E aí eles começaram a perceber que as pulgas, depois de um tempo, começaram a parar de pular dentro do pacote, tudo assim, com ventilação e tudo, né? Pararam de pular por quê? Porque elas pulavam e batiam com a cabeça. E aquilo era ruim, prejudicava a pulga. Com o tempo, com o passar dos dias, no experimento, as pulgas pulavam baixinho. Elas pulavam 3 centímetros. E não chegavam nos 5 centímetros da caixa. E aí, o que os experts fizeram? Os cientistas fizeram? Tiraram a tampa e durante vários dias as pulgas não saíram do pacote, porque elas estavam habituadas a pular 3 centímetros, que não era o suficiente para pular para fora do pacote. Interessante. Então, o ambiente molda você muito mais do que você imagina. Então, por exemplo, se você quer fazer uma dieta na segunda-feira e você quer adquirir um novo hábito, não adianta você falar, caraca, segunda-feira vai começar, não. Cara, para começar... Você tem que fazer uma limpa na sua geladeira. Todos aqueles Sadia congelado lá que você tem, aquelas Coca-Cola, tem tudo que ir embora. E aí você substitui pelos alimentos que são saudáveis. Você também, se tiver outras pessoas na casa, a pessoa não pode ficar pedindo iFood todo dia. Tem que também entrar no ritmo. Você tem que moldar o seu ambiente, porque isso vai ser um imenso facilitador. Por quê? Nós temos a dificuldade com esses neurotransmissores, alguns deles, principalmente a dopamina, que é o que você engajar, você dar o próximo passo, etc., progredir, não é muito bem ajustada. Então, se você já está habituado a ter um hábito ruim, né, já está habituado a, sei lá, comer tranqueira todo dia, não é você falando, decidindo, força de vontade, você não vai dar conta se você não mudar todo o seu ambiente. Por quê? Cara, querendo ou não, no segundo dia, você vai coçar o dedo para pedir a droga do iFood. Então, é por isso que você tem que, desinstalar isso do seu aplicativo. Você não tem como pedir, você não tem como fazer. Entendeu?
Você vai no mercado, você compra só o que está na lista. Nada de botar o danoninho ali para matar a saudade. Não tem dessa. Porque se você conseguir fazer isso por algumas semanas ou alguns meses, tá? Tem pessoas que definem, 21 dias para mudar de hábito. Tem pessoas que definem que 2 semanas é o suficiente, tem pessoas que definem que 60 dias, 2 meses é o suficiente para você moldar um novo hábito, uma nova estrutura de conexões nos seus neurônios, né? Para que você mude a sua enfim, absorva um novo hábito. Mas a constância é importante, e não apenas só a constância, mas o ambiente tem que estar muito alinhado com isso. Outra coisa também, concurseiro. O cara que quer passar, quer estudar, concurseiro, vestibulando. Não adianta, cara, você querer performar nos estudos se você tem um grupo de amigos que quer sair toda hora. De quinta a domingo os caras querem sair, quer ir pra balada. Você vai ficar tentado a sair. Você pode até ficar negando, mas vai ter um sábado à noite que, você podia revisar uma matéria lá que você tá devendo, você vai ficar tentado a sair. Entendeu? Então, assim, o ambiente tá tudo, ambiência, né? Porque a ambiência, assim, os seus amigos não estão no mesmo ambiente, mas faz parte da sua vivência, da sua ambiência. Então, é muito importante que o TDAH ele tenha essa... Qualquer pessoa, tá? Mas por que especialmente o TDAH? Porque nós temos mais dificuldade que a média com perseverança, com fazer as atividades um atrás do outro, que realmente tem que ser feito. E a ambiência, ela tem essa grande influência no nosso desempenho, né? Então, um bom ambiente para o TDAH, ele vai nas pequenas coisas. Se você é um adulto com TDAH, para começar, o seu ambiente de estudo ele tem que ser limpo, cara. Não pode ter um monitor aqui com o YouTube disponível, não pode ter, tipo assim, cara, põe só o que é essencial, limpa. Mas meu quarto é muito bagunçado. Cara, então pega um quarto de hóspede, sei lá, e monta a tua escrivaninha de estudo ali. E tu se tranca ali. Usa ferramentas, usa agenda, usa o Pomodoro. O Pomodoro, para quem não conhece, é bem conhecida hoje em dia, né? É um reloginho aí, tem para Android, tem qualquer coisa. É um aplicativo, né? Porque ele é um método Pomodoro, o nome Pomodoro é tomate em italiano. Porque ele vem daquele reloginho de cozinheiro. De cozinha. Que aí você gira ali, ele fica até 60 minutos para cozinhar. Sim. E tal. O pessoal usava aquilo para estudar. Então, o Pomodoro, você é um timer que você foca absolutamente por 25 minutos, tem uma pausa de 5. Ou 45 minutos, uma pausa de 15, uma pausa mais longa. E aí você realmente começa a adotar essas estratégias para que você molde, faça com que você tenha mais desempenho. Só que é o seguinte, quem disser que só isso é suficiente está mentindo, porque o TDAH ainda assim continua tendo muita dificuldade em performar, né? Então, assim, a ambiência, mudar o seu ambiente para que você mude os seus hábitos, para que você adquira novos hábitos, adquira novas habilidades de conseguir performar, aprenda a estudar melhor, por exemplo, não pode estar sozinho nisso, né? Você também tem que estar em dia com a sua terapia. Até, por exemplo, como eu te falei, não adianta nada você querer que o menino estude para a prova, se o menino está numa sala que ele é inadequado, que todo mundo faz bullying com ele, até a professora, que ele está ansioso 24 horas, porque na hora que chegar na escola o bullying vai continuar. E aí pessoas com TDAH, crianças no caso, não apenas sofrem mais bullying, mas praticam mais bullying que a média também, porque é a maneira deles se integrar socialmente. Pessoas com, tipo assim, você já viu nesses filmes aí americanos e tudo, que geralmente tem um cara que é maior, que toma o lanche da criança, que é um bullyinador, bully mesmo. O cara vai lá, o cara, sei lá, tem 15 anos, ele chega uns meninos de 10, empurra, toma o lanche, come. E, geralmente esse menino, o filme mostra, o filme It aí, do palhaço. Tô ligado. O menino, ele chega em casa, ele tem um pai abusador, cara, que bate no moleque, só tira nota baixa, ele tem suas questões. Só que para ele se integrar socialmente, ele tem também que ser disruptivo. Então o cara tem que ele tem que ter aquele grupinho de amigos. Para que ele seja interessante, ele tem que causar um bullying, ele tem que uma forma dele, né? Ser durão e tudo, exatamente. Então essa forma dele se integrar. Então assim, esse ajuste social, cognitivo, de ambiência, de tudo, tem que estar junto do TDAH para que ele consiga fluir. Então assim, você precisa conhecer muito, se conhecer para o adulto e conhecer muito o seu filho que tem TDAH, porque muitos pais não têm ideia. E muitos pais falam assim, não, Yuri, mas eu acho que você não está falando a verdade. Porque quando chega aqui em casa, meu filho realmente ele dá trabalho, às vezes vem bilhetinho da escola, então ele vai para a coordenação, mas ele chega aqui em casa, eu pergunto para ele, eu janto junto com ele, eu pergunto e ele não fala nada. Por que ele não fala nada? Tem uma coisa aí que os pais muitas vezes não percebem. A criança com TDAH, geralmente ela sofre bullying, pratica bullying mais também, mas também sofre. Bem mais também. E aí o que acontece? A autopercepção, quando não está em tratamento, não está nada, é o seguinte, qual que é
o modo de pensar. O que eu falei aqui? Você começa a achar que você não é válido de amor, que você não merece amor e consideração das pessoas. Você acha que isso é o padrão. Quando a criança começa a sofrer muito bullying, dificuldade na escola, ela não é madura, não sabe lidar com isso, ela pensa assim, cara, as pessoas estão me odiando no meu ambiente escolar por eu ser quem eu sou. Então, eu sou assim, eu nasci assim, cara. As pessoas estão me odiando. Só que não é uma conversa muito plena, é uma ideia abstrata, não é uma autoconversa tão assim. Mas ele começa a ter essas conclusões equivocadas. E aí o que ele faz? Ele omite a sua forma de ser real até dos próprios pais. Os pais observadores começam a perceber como é que é a criança de verdade. Os pais observadores começam a ver que na hora, tipo, não tá na escola, mas, por exemplo, na hora que vai brincar com a turma do prédio, na hora que vai descer todo mundo para brincar no parquinho do prédio, ele fica de olho de butuca e percebe, cara, o meu filho, ele tá sendo rejeitado. O meu filho, para chegar nas crianças, ele é muito afobado, ele sai pegando na camisa, que é atenção, e os meninos, me solta, não sei o quê, me deixa em paz. Começa a ter essa aversão. Uhum. E aí você começa a perceber que esse é o seu filho na verdade, assim, nas condições normais. E aí que é importante os pais terem essa orientação parental próxima, ou seja, você observa a criança tendo um comportamento inadequado, que ele não comenta para você na mesa de jantar, que ele não comenta, por mais que você insista, abra a boca, fala para mim, ele não comenta. Por quê? Porque se ele confessar isso para os pais ou se mostrar como ele é para os pais, e por isso que ele começa a se retrair. O comportamento começa a mudar. Depois começa a ter as primeiras dificuldades na escola, o comportamento da criança com TDAH costuma ser retraída dentro de sala, ou dentro de casa. Ele é hiperativo na sala de aula, ele vai tendo comportamentos inadequados, mas ele é mais retraído em casa. A mãe pergunta, ele não fala. O pai pergunta, ele não fala o que é que está acontecendo. E aí cabe aos pais terem esse olhar clínico e observar melhor. Então o que acontece? Ele pensa assim, cara, eu espero que meus pais nunca descubram como eu sou. Por quê? Eu posso ter a rejeição do mundo inteiro, mas eu não posso ter a rejeição dos meus pais. É o mais importante, né? Cara, o que é uma criança de 8, 9 anos, cara, cujos pais o rejeitam por ser quem ele é? É óbvio que o pai não vai fazer isso. O pai e a mãe amam os filhos de forma incondicional, né? Salvo algumas poucas exceções, claro, mas o padrão é esse. Então os pais querem ajudar, querem entender, querem ficar próximos, mas a criança não se abre porque ela tem vergonha de ser quem ela é. Porque ela não aceita.